aprovadas pela maioria, com a conivência do passado do Partido Socialista, vão levar o país e o nosso distrito para mais desemprego, mais pobreza, como hoje aqui já ficou demonstrado nas diversas intervenções que vocês aqui fizeram. É preciso valorizar o setor produtivo e o setor público e não acabar com eles. Vejamos os exemplos da destruição de diversas empresas e serviços no nosso país, patrocinada pelo grande patronato e governo do PSD-CDS, contra os trabalhadores e trabalhadoras, particularmente contra os seus direitos individuais e coletivos e pela luta que lhe opusemos, colocam-nos perante a exigência de se dar uma atenção redobrada ao fortalecimento da nossa organização a todos os níveis e particularmente nas empresas e nos locais de trabalho. Este fortalecimento passa por sindicalizar mais, expandir a organização a novas empresas, eleger mais delegados sindicais e outros representantes dos trabalhadores. Só assim podemos fortalecer laços de unidade e de solidariedade entre trabalhadores e trabalhadoras. Daí o nosso lema: defender o trabalho, afirmar o distrito e ganhar o futuro. Este é o caminho e só com uma organização forte e combativa se pode responder com eficácia às necessidades de desenvolvimento. Uma ação sindical dinâmica, reivindicativa e potenciadora do desenvolvimento da luta para salvaguardar os direitos sociais e sindicais ameaçados e para alcançarmos com êxito os nossos objetivos. A força dos trabalhadores é também inseparável do aumento da sua participação efetiva na atividade sindical a todos os níveis, com particular destaque nas empresas e locais de trabalho, onde a discussão e deliberação das propostas reivindicativas, bem como da contratação coletiva, tem em primeiro lugar garantir os direitos no trabalho e uma significativa melhoria dos salários. Neste mandato que agora se inicia, é prioritário lutar pelo crescimento real dos salários e dar combate à precariedade. Há que dinamizar a negociação coletiva a nível dos setores e empresas, aumentando a participação dos trabalhadores de forma crescente, articular a ação reivindicativa e a negociação coletiva no conjunto dos setores. Caros delegados, caros convidados, também hoje aqui falamos da saúde e da educação, e o nosso documento de trabalho aprovado também não deixou de referir a estas situações, porque elas são demasiado importantes para o nosso futuro e elas são as funções sociais do Estado. Na educação, não queremos escolas para os mais ricos e escolas para os mais pobres, como no passado. Tem de se pôr termo ao insucesso escolar, que é o caminho para o emprego sem qualidade e precário. Na saúde, temos de reconhecer que estamos atrasados na resposta face à ofensiva. Neste setor é onde o Governo e o capital estão mais avançados, tanto nos instrumentos das soluções sociais. É este que deve ser o nosso compromisso. Só um Estado forte e interventivo e que cumpra os objetivos com os cidadãos é que permitirá o desenvolvimento da solidariedade e edificará uma democracia social. Caros delegados, caros convidados, temos dito e reafirmamos que a política do atual Governo não serve, não é compatível com a política que tudo sacrifica à obsessão do déficit orçamental, retirando e diminuindo salários e subsídios aos trabalhadores e encerrando empresas, atirando para o desemprego milhares de trabalhadores, como hoje aqui abordamos durante todo o dia, e nos últimos 4 anos foram mais de 5.000 trabalhadores que perderam os seus postos de trabalho e que engrossaram o leque da coluna forte de desempregados. Neste mandato que hoje iniciamos, vamos defender o trabalho, afirmar o distrito para podermos ganhar o futuro. Vamos todos empenhar-nos na concretização das nossas propostas reivindicativas aprovadas hoje no nosso programa de ação. Estamos a chegar ao fim dos nossos trabalhos. Em nome do Congresso, gostaria de agradecer a todos os que contribuíram e que trabalharam arduamente para tornar possível esta grande realização, bem como todo o trabalho preparatório. Este nosso 8º Congresso afirmou que a União dos Sindicatos de Viana do Castelo é reivindicativa, atuante, propositiva e interveniente, uma união que lutará para melhorar a situação dos trabalhadores e trabalhadoras do distrito, porque esse é o nosso objetivo permanente. O nosso Congresso permitiu reforçar a nossa confiança e dar maior força às nossas reivindicações. Hoje é reconhecido o peso que a União dos Sindicatos de Viana do Castelo tem na resolução e no acompanhamento dos problemas dos trabalhadores do nosso distrito. Não defraudaremos as expectativas dos trabalhadores e das trabalhadoras que, como nós,
contribuem para a democracia. Tomamos importantes decisões neste nosso Congresso e reafirmamos as posições da CGTP Intersindical Nacional. Penso que hoje fizemos uma grande discussão para no futuro desenvolvermos a nossa ação em defesa dos trabalhadores e do alto mínimo. Mas é preciso ter presente que a validade e eficácia das decisões tomadas têm de ser confirmadas no terreno, com a ação generosa e militante de todos os ativistas sindicais que constituem um magnífico coletivo dos sindicatos da CGTP. E a próxima ação a levar a efeito é já amanhã, no dia 9 de junho, na cidade do Porto, pela defesa dos direitos e contra o empobrecimento do país e da nossa região, para o qual contamos com todos vós. Por último, quero deixar uma palavra de reconhecimento a todos os camaradas que fizeram parte da direção da União dos Sindicatos de Viana do Castelo neste mandato que hoje termina. Foi uma honra ter trabalhado com todos vós e agradecer a confiança que depositaram na minha pessoa durante estes últimos 4 anos. Também uma palavra especial para os camaradas que hoje deixam esta estrutura pelas mais variadas razões, dizendo-lhes que a União dos Sindicatos de Viana do Castelo contará sempre com a vossa participação nas lutas do dia-a-dia. Agradeço ainda a todos os convidados das diversas organizações aqui presentes, sindicais, políticas e outras, que muito nos honraram com a sua presença, quer da parte da manhã, quer agora na parte da tarde. Quero ainda deixar uma referência especial para os nossos funcionários, que se empenharam na preparação e na colaboração deste nosso 8º Congresso. Por último, um abraço especial ao nosso secretário-geral da CGTP, Herménio Carlos, que muito nos honrou com a sua presença, solicitando-lhe agora que seja ele legitimamente a encerrar o nosso 8º Congresso do Alto Minho de Viana do Castelo. A todos, muito obrigado. Viva o 8º Congresso, viva os trabalhadores e as trabalhadoras. Marcos, membro da direção do Departamento de Organização da CGTP, um abraço solidário e também uma palavra de agradecimento, não só pelo convite, mas particularmente pela forma como este Congresso correu, pelo conhecimento dos problemas que aqui foram referenciados, pela visão estratégica que aqui foi transmitida, onde todos, sem exceção, para além dos problemas dos trabalhadores, também apontaram soluções para os problemas da economia regional e também para o seu desenvolvimento económico e social, produtivo e particularmente na situação dos estaleiros navais de Viana do Castelo. Nós temos acompanhado este processo de uma forma particular e interessada e consideramos que nesta fase estamos a ser confrontados com uma política do faz de conta. Primeiro, não havia disponibilidade para se investir 3 ou 4 milhões de euros para aquisição de matéria-prima para criar condições para que o estaleiro funcionasse. Depois disseram que já havia dinheiro, mas que entretanto tinha-se de abrir um concurso. Concurso esse que caducou. E agora voltou-se a abrir novamente outro concurso. E portanto estamos na fase das burocracias. E enquanto se faz as burocracias, entretanto anuncia-se a possibilidade dos estaleiros virem a ser privatizados. O que nós queremos dizer, camaradas, e vários companheiros já aqui o reafirmaram, é que nós não estamos de acordo com a privatização dos estaleiros. Nós entendemos que não se pode vender aquilo que é uma joia desta região. Uma joia que tem de estar no quadro daquilo que é a intervenção do setor industrial do Estado e tem de estar ao serviço da região, mas também da economia nacional. Porque nós não estamos a falar de solução para este problema. Creio que, hoje mais do que nunca, é caso para aqui a reafirmar mais uma vez que este problema deixou de ser uma questão apenas da FE Quintal, da União dos Sindicatos de Viana do Castelo, para ser um problema nacional. E sendo um problema nacional, implica que, mais uma vez, a CGTP se empenhe, tal como no passado, para que haja respostas objetivas para a resolução deste problema. Porque, camaradas, não basta falar no mar, não basta falar na importância do mar para o desenvolvimento. Marca aqui uma nova etapa naquilo que tem a ver com o desenvolvimento da ação sindical em relação a este processo. Nós não nos vamos calar. Nós vamos continuar a recolocar na ordem do dia, na agenda política, a necessidade e a obrigação deste Governo dar uma resposta tão breve quanto possível relativamente à solução deste problema.
Porque nós já percebemos o que é que está em marcha. O que está em marcha é a política do desgaste. É a política de levar para o seio dos trabalhadores a ideia que dificilmente estes estaleiros terão futuro. A ideia de que a solução para o problema passa pela privatização. Não. A solução para o problema passa pela assunção de políticas que assumam responsavelmente os interesses nacionais e o desenvolvimento económico e social da região. Porque estamos a falar dos estaleiros que não têm apenas e só, tal como outras grandes empresas do setor industrial do Estado, uma intervenção de acordo com aquilo que é o número de trabalhadores que estão ao seu serviço. À volta destes estaleiros funciona muitas micro e pequenas empresas, que se porventura estes estaleiros não continuarem a dar a resposta que todos nós desejamos neste país, porque vocês sabem tão bem como nós, que não existe em parte nenhum do mundo, nenhum país que seja desenvolvido que não aposte no seu setor produtivo, na indústria, nas pescas e na agricultura. Não é isso que tem acontecido em Portugal. Mas pelo facto de não ter acontecido, não quer dizer que nós não continuemos a reafirmar esta orientação e, simultaneamente, seja hoje cada vez mais patente, até de pessoas que estiveram em sucessivos governos nos últimos 30 anos, responsáveis pela degradação do setor produtivo, que hoje reconheçam que tem de se olhar com outros olhos para o setor produtivo. Também aqui nós dizemos, são todos bem-vindos, mesmo aqueles que nós criticámos no passado, mas que não basta apenas e só constatarem que é preciso desenvolver, é preciso agir, é preciso meter lá a cabeça no cepo para assumir que isto tem de ir para a frente. E nós, camaradas, e aqui fica um compromisso, este é um processo que não vai cair de maduro. Este é um processo que vai exigir respostas nos próximos tempos, respostas muito fortes, onde, naturalmente, os trabalhadores terão a palavra decisiva relativamente àquilo que querem fazer e desenvolver. E dizemos aquilo que a governação do Governo no último ano. No final do mês, cumpre-se sensivelmente um ano de governação. Os camaradas já identificaram muito bem aquilo que se passou nestes últimos 2 meses. Eu apenas e só referiria 3 ou 4 aspectos, para não repetir, para não perder tempo. Porque vocês disseram tudo e disseram hoje. Por uma razão muito simples. É que o que eles estão a fazer é impedir que este país se desenvolva. Estão a fazer uma política que impede que este país cresça. Estão a fazer uma política que, em vez de promover o crescimento, em vez de promover o emprego, o que está a fazer é precisamente o contrário. Está a destruir o tecido produtivo e, simultaneamente, a destruir o emprego. Mas está a fazer mais. Está a levar a que o aumento do desemprego tenha uma subida como nunca teve em Portugal. Portanto, camaradas, nós dizemos que não é por aqui que lá vamos. Mas também por uma outra razão. É porque se nós analisarmos, há um ano a dívida em Portugal, a dívida pública, situava-se nos 93%. Bem, um ano depois das políticas que foram implementadas, a dívida pública neste momento está, ou vai atingir no final do ano, 114%. Ou seja, nós já não conseguimos produzir para pagar aquilo que devemos. Com uma agravante, é que em 2013 a dívida poderá atingir os 120%. Então é caso para dizer. Mas que raio de ajuda é esta que eles dizem que nos estão a dar? Claro que é uma ajuda. Não para os trabalhadores, não para os desempregados, para os jovens, para as famílias, para a nossa população em geral. Refiro aqui também, porque é importante, para os micro e pequenos empresários. Claro que não é para eles que a ajuda está a ser implementada. A ajuda está a ser implementada para outros. Porque são os mesmos que nos emprestaram 78 mil milhões de euros que daqui a pouco tempo vão receber 113 mil milhões de euros, tendo em consideração os juros que vão ser aplicados. É disto que nós estamos a falar. E isto não tem nada a ver com ajuda. Isto tem a ver apenas e só com saque. Portanto, o que nós dizemos, camaradas, é que o caminho não pode ser este. E não pode ser este também por outra razão. É que é a nossa soberania que está a ser posta em causa. E já agora, também o próprio funcionamento democrático. Porque agora tudo serve de desculpa para dizer que nós não podemos fazer porque estamos amarrados a um compromisso com o memorando da Troika. Mas será que vamos ficar toda a vida prisioneiros deste compromisso? Será que este povo não tem o direito de dizer aquilo que quer relativamente ao futuro? Será que não se pode renegociar a dívida? Será que não se pode dizer que estas taxas de juros são, digamos, taxas de juros praticadas por agiotas? Quem é que pode pagar 12% e 13%? Qualquer um de nós, se fizer um negócio, não tem condições para pagar 12% ou 13%. Mas querem que nós paguemos. Não pode ser. Até os prazos.
Então, e os montantes? É interessante, camaradas. Agora, depois da CGTP há 1 ano e meio ter exigido e mantém a renegociação da dívida, agora surgem também outras pessoas ligadas, inclusive, à direita, aos partidos da direita, a dizerem que se tem que, nós dizemos, é que isto tem que ser tudo renegociado. Dirão, mas isso é difícil. Claro que é difícil. Mas tem que ser assumido. Tem que ser confrontados. Tem que ser, por aqui a gente não consegue lá chegar. Bem, e se é assim, camaradas, aí estão os outros resultados destas políticas. Há cerca de uma semana foi anunciado um acordo entre o Governo e as autarquias. E anunciaram que vão disponibilizar 1.000 milhões de euros para as autarquias. Nós queremos um poder democrático, aliás, nós queremos umas autarquias numa relação direta e profunda com a resposta às necessidades e anseios das populações. Porque não há ninguém em Portugal que tenha uma proximidade tão grande e que possa dar uma resposta tão efetiva às populações como as autarquias. E por isso temos dito, é preciso, não é só descentralizar, é também dentro de poucos meses, ou de um ano no máximo, temos em muitos concelhos deste país os aumentos para o máximo do IMI, das taxas de água e assim sucessivamente. Ou seja, um aumento brutal do custo de vida, um aumento brutal dos serviços. Com um cinismo outrora. É que depois, quando chegar à altura da prestação de contas e da votação, não é o Governo que vai ser julgado. São os autarcas que aprovarem por maioria essas decisões e são eles a quem as populações vão dizer que vocês estão no poder e, em vez de nos defenderem, ao fim e ao cabo, acabaram por aumentar os preços e dificultarem a nossa vida. Aqui ficou alerta. E o alerta para todas as forças políticas, sem exceção. Mesmo para aquelas que neste momento apoiam o Governo. É que hoje aquilo que parece que é bom, amanhã pode ser negativo e pode ser prejudicial para aqueles que defendem esta posição. E nós dizemos, camaradas, por aqui não vamos. É preciso outra política. Como também não vamos em relação à tal visão da extinção das freguesias. A papel e lápis, aquilo faz-se um papel, arranja-se um papel, faz ali uns rabiscos e corta. Não pode ser assim. É preciso salvaguardar. Mas será que é por causa de haver freguesias que a situação do país, do ponto de vista económico e financeiro, chegou ao ponto a que chegou? Quantas das vezes as populações não encontram mais ninguém para prestar um serviço público, por muito pequenino que seja, que não seja o tal presidente, que não seja o tal vereador, praticamente nada. Recebem uma pequena senha, é verdade. Às vezes praticamente nem dá para pagar o jantar e o almoço. Já agora acrescente-lhe a gasolina do carro para as deslocações. E é por aqui que se vai, é aqui que se tem que cortar. Não é não, camaradas. Não é não. E mais à frente diremos porquê que não é e onde é que podemos ir cortar. Mas dizemos mais, camaradas. Em relação àquilo que se está a passar, nós temos também este processo da legislação laboral. Falam num acordo que diz que é de crescimento, competitividade e emprego. Nada mais falso. Crescimento não tem, porque se porventura tivesse, se também e eventualmente fosse implementado, é o próprio FMI a dizer que até 2017 este país não vai crescer. Quanto muito vai manter-se na estagnação e talvez, em 2017 atinja 1,5% de crescimento. Mas todos nós sabemos que este país não cria, nem este nem qualquer outro, não cria emprego com 1,5% de crescimento económico. Para criar emprego, com um nível, com uma velocidade de cruzeiro, é preciso chegar aos 3%. Bem, então, aqui está a primeira mentira. Segunda mentira, este acordo é para promover a competitividade. Mas qual competitividade? Já percebemos, a competitividade deles é porem-nos, digamos, em concorrência com os asiáticos ou com os africanos. Ou seja, é a redução dos salários, é a redução dos direitos, e aqui também fica claro. Porque eles próprios reconhecem que por esta via nós nunca vamos ser competitivos. Porque nós nunca vamos conseguir concorrer com os asiáticos nem com os africanos. Outra falácia. Terceiro lugar, dizem eles, este acordo é bom, porque vai criar emprego. Então, se vai criar emprego, porque o Ministro das Finanças, ainda a semana passada, reconheceu que vai haver previsão em alta do desemprego para 15,5% este ano e 16% para o ano que vem. Sabendo-se de antemão que o desemprego estrutural em Portugal, nos próximos anos, não vai baixar dos 13%, 14%. Então, se fosse para criar emprego, daqui a 2 ou 3 anos, tínhamos uma taxa de 5 ou 6% de desemprego. Não. O que eles dizem é que isto vai continuar lá em cima. Então, outra falácia, outra mentira. Isto que implica, camaradas, que estamos perante
alguém que está a promover um conjunto de revisão da legislação laboral à boleia da crise para, a pretexto da mesma, procurar inverter e alterar as regras do jogo, desequilibrando as relações de trabalho. E isto é tanto mais grave, porque neste preciso ano em que nós estamos aqui a discutir e também a trabalhar, comemora-se os 50 anos da conquista das 8 horas de trabalho pelos trabalhadores agrícolas e trabalhadoras agrícolas. Mas o que eles querem fazer no século XXI, na segunda década do século XXI, não é reduzir o horário de trabalho. Não é criar as condições para que, com menos horários de trabalho, se possa criar mais emprego. Não. É flexibilizar os horários de trabalho de acordo com os interesses das entidades patronais, não para criar emprego, mas para reduzir emprego e, simultaneamente, reduzir os rendimentos dos trabalhadores e das suas famílias. Não, camaradas. Isto não pode ser assim. Vocês tiveram um papel importante, este distrito, como o Distrito de Braga, em relação à luta pela concretização das 40 horas de trabalho semanal e também Lisboa. Agora, recentemente, há uns dias atrás, apareceu a um senhor que era até há pouco tempo diretor do Fundo Monetário Internacional. E agora apareceu em Portugal e foi incumbido de assumir a responsabilidade de um grupo de trabalho que está a ser bem remunerado para tratar das privatizações. Ou seja, para tratar de vender a preço de saldo o património público que é de todos nós. Então esse senhor, desculpe dizer o nome porque vocês sabem quem é, disse que os trabalhadores, naturalmente, têm que ser confrontados com a redução dos seus salários. Eu não vou aqui perder tempo a relembrar qual é o valor do salário mínimo nacional. O facto de, neste caso em concreto, cerca de 44% dos trabalhadores na zona norte do país terem salários líquidos inferiores a 600 euros e outras coisas mais. Nem vale a pena. Nem vale a pena. O que vale a pena é dizer uma outra coisa. É que nós não ficamos apenas pela denúncia. Nós apresentamos sempre propostas e alternativas. E então cá vão elas. E as alternativas são muito simples. O senhor António Borges está preocupado com os salários. Muito bem. Então vamos lá embora ao corte nos salários. Por exemplo, dos executivos das empresas do PSI20. Por exemplo, dos acionistas que só em 2011 conseguiram 5.600 milhões de euros. Ok, estamos de acordo. Mas dizem mais. Não estão a reduzir, nem vão reduzir os salários em Portugal. Ah, é? Então convém recordar. Então quem é que elaborou a lei e quem é que promulgou a lei do corte, diria de outra maneira, do roubo do subsídio de Natal e do subsídio de férias para os trabalhadores da administração pública e para o setor social do Estado? Então, quem é que apresenta uma proposta de lei na Assembleia da República, que está na revisão do Código de Trabalho, que prevê a redução em 50% do pagamento de trabalho extraordinário? Então, quem é que aprovou uma lei e enviou agora para a Assembleia da República para o Presidente se pronunciar, que reduz 4 feriados e 3 dias de férias por ano? 7 dias de trabalho gratuito por ano. Que, pura e simplesmente, os trabalhadores, se os fizerem hoje, nomeadamente os feriados, são compensados com o pagamento de trabalho suplementar e, neste caso concreto, se a lei fosse alterada, pura e simplesmente eram obrigados a trabalhar e não receber nada. Mas já agora também. E quem é que apresentou uma proposta de lei de alteração do horário de trabalho, cuja finalidade é pôr os trabalhadores a trabalhar mais horas sem receber trabalho extraordinário? Então isto não é reduzir o salário? É reduzir os salários e de que maneira, camarada? É ir ao bolso, com todas as letras, é ir ao bolso dos trabalhadores. E é por isso mesmo, já que o Sr. Primeiro-Ministro, e hoje fazemos-lo pela primeira vez, e amanhã vamos reafirmar no plano, já que o Sr. Primeiro-Ministro não quer reduzir os salários, então tem que cumprir com a promessa. Porque este Governo, até o momento, ainda não cumpriu com o acordo que prevê que o salário mínimo nacional passe para os 500 euros que já deviam estar a ser aplicados em janeiro de 2011 e que até agora ainda não foram aplicados. É preciso exigir a aplicação do aumento do salário mínimo nacional. E que, para além dos 500 euros, nós acrescentamos que tem que ser atualizado também para este ano com mais 15 euros. Ou seja, o aumento de 1 euro por dia para resolver este problema. Creio que vale a pena ainda dizer, em relação ao desemprego, uma outra coisa. Nós, neste momento, em cada 100 desempregados, 57 não recebem nenhuma prestação social. Nem subsídio de desemprego, nem subsídio social de desemprego. Nós entendemos que não pode haver uma sociedade que desrespeite aqueles que, querendo trabalhar, se veem impedidos de o fazer.
Então, também nos parece que se há medidas especiais para proteger os bancos, nomeadamente, ainda a semana passada, foram mais de 5 mil milhões de euros que foram enviados para o Millennium e para o BIT. E se há esse dinheiro para recapitalizar os bancos, curiosamente, os bancos dos acionistas, porque quando os bancos dão lucros, são os acionistas que levam os lucros. Quando chega a altura de recapitalizar os bancos, é, digamos, o erário público que paga a fatura. Mas então o que nós dizemos é que para aqui também tem de haver uma solução. E a solução é simples. Não se toca no dinheiro da Segurança Social. Não se toca no Orçamento de Estado, porque o Orçamento de Estado neste momento não pode ser mexido. Mas há uma área onde se pode mexer. Então, excepcionalmente, há outros interesses instalados? Tem. Então nós fazemos a ruptura. Entre os lucros imensos dos grupos económicos e os homens e mulheres a quem é negado todos os dias o direito ao trabalho e à proteção social, nós não temos dúvidas, camaradas. Estamos com os homens e mulheres, porque são eles os nossos camaradas todos os dias, que precisam de ser apoiados e precisam também de ser incentivados, criar as condições para ter o mínimo de dignidade, o mínimo de rendimento, para poderem regressar logo possível ao mercado de trabalho. Não temos ilusões sobre esta matéria. Da mesma forma que nós consideramos que há outras saídas e nós temos caminho para andar para a frente. Temos, camaradas. Temos muitas propostas. Vocês conhecem-nas. Já falei em algumas. Outras poderia aqui acrescentar. Falei no setor produtivo. Falei na renegociação da dívida. É possível, e de uma forma muito rápida, a questão do Banco Central Europeu passa pela cabeça de alguém que o Banco Central Europeu, que em vez de estar virado para dar resposta às necessidades dos Estados, continue impávido e sereno a emprestar dinheiro aos bancos privados e no espaço de 6 meses foi 1 bilhão de euros. 430 mil milhões da primeira vez, 570 mil milhões da segunda vez. 1 bilhão de euros. Aos bancos privados. Para os bancos depois verem cobrar 6, 7 e 8% de juros aos Estados que dele necessitam. Então não se pode alterar o regulamento? Pode. Então não é verdade que esta Comissão Europeia, esta União Europeia, quando quer e quando muito bem lhe apetece, é raro o ano em que não revê um tratado. E os tratados não são para se rever todos os anos. Mas eles, quando lhes apetece, é raro o ano em que não há uma revisão do tratado. Então não pode haver uma revisão do regulamento do Banco Central Europeu para dar resposta a esta matéria? Pode e deve. Nós não nos vamos calar sobre esta matéria. Nós vamos continuar a exigir. E alguns que anteriormente até nos criticavam por defendermos esta proposta, agora também já se aproximam e já dizem: nós também queremos que o regulamento do Banco Central Europeu seja alterado. Valeu a pena, mas o problema não está resolvido. É que já temos mais apoio, já há mais gente na sociedade e organizações a apoiarem esta proposta. Mas é preciso que ela conheça a luz do dia. É preciso que ela seja uma realidade. E, portanto, a nossa luta vai continuar